Saúdo a todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para juntos cultuarmos a Deus, aprendendo da sua palavra. Convido os irmãos para abrirem o livro da Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Os irmãos que encontraram, digam amém. Vou ler um versículo e a igreja lê os dois versículos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos em mais um culto de ensino da Tua Palavra. Venha nos orientar, Senhor, para que tudo ocorra conforme o Senhor tem projetado para esse dia. Agradecemos ao Senhor pela chuva, agradecemos, Senhor, pelos irmãos que vieram e pedimos a bênção do Senhor sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus estamos reunidos para aprendermos da palavra de Deus. Nós queremos, nessa oportunidade, começar a estudar um pouquinho o livro do Apocalipse. De antemão, dizendo aos irmãos que a leitura do livro de Apocalipse, o estudo do livro de Apocalipse tem como ênfase não trazer curiosidades, mas cumprir o propósito pelo qual Deus tem nos dado. E de antemão, não vamos trazer inovações, mas estudar aquilo que ao longo do tempo vem sido estudado, dentro de um contexto nosso, da nossa escola de interpretação, e seguindo o livro de Apocalipse, mais pelos grupos que ele é apresentado. Então, nós vamos iniciar estudando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro diferente de todos. Ele é o único livro que é um apocalipse, é uma mensagem profética e é uma epístola. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, ele diz que é bem-aventurado aqueles, que lê as profecias deste livro, Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo ouvido, visto, prostrei-me aos seus anjos, aos seus pés. Mas o texto que quero é que João termina o livro falando do livro como uma profecia. Ao mesmo tempo é o verso 19: se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. João termina chamando o livro de Apocalipse de profecia. Que há uma diferença do gênero profecia, apocalipse e epístola. Apocalipse é uma revelação fatalista, e o profetismo é algo que se profetiza, que sempre tem uma esperança. Então, o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal diz que o livro do Apocalipse é um apocalipse em relação ao conteúdo, é uma profecia em relação à mensagem
e uma epístola em relação às igrejas. O livro do Apocalipse, ele tem esse gênero variado. A autoria do livro é dada ao apóstolo João. É um dos livros mais discutidos na canonização, porque muitos questionavam que este não é o apóstolo João, mas um João chamado de presbítero, o ancião. A tradição da igreja, através de Irineu, bispo de Lyon, atesta que Policarpo, que era discípulo de João, já dava a certeza de que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Assim sendo, Justino, o mártire, não é Justino o mártire, mas o Justino, o mártire, porque se tornou mártire pela sua fé, e outros pais da igreja, atesta que a autoria do Apocalipse é do apóstolo João. E possivelmente essa carta ou este livro é escrito entre 81 a 96 depois de Cristo, quando João é levado à ilha de Pátimos para trabalhos forçados. E na ilha de Pátimos Deus dá a revelação do livro do Apocalipse. Automaticamente isso aconteceu nos dias de Domiciano, o irmão de Tito, que também era filho de Vespasiano, que instituiu a adoração ao imperador e exigia que todos o chamavam como domínios, né? Domiciano, domínios, o dominador, o Cristo. E a palavra que ele exigia era que fosse chamado de Deus, de Senhor, de Quírios. E a igreja não aceitava outro Senhor a não ser Jesus. Então a perseguição começou e o apóstolo João, segundo Eusébio de Cesareia, já chegando quase aos seus 100 anos, é também aprisionado. Obviamente que quando ele vai, ele morre provavelmente no ano 100. Ele ainda está já de idade. E o Senhor, ele é dividido em 3 partes. As coisas que João viu, as coisas que são e as que depois dela vão acontecer. Apocalipse 1:19 divide o livro em 3 partes. As coisas que você tem visto, as coisas que são e as coisas que vão ser vistas. As coisas que João viu é a visão do capítulo 9 até o versículo 18. Ele viu Jesus glorificado. Ele vai falar de Cristo glorificado. Tanto que para cada epístola ele vai usar a voz do Cristo glorificado para cada uma das epístolas. Jesus vai falar com a igreja de Éfeso, chamando a igreja de Éfeso como aquele que tem as 7 estrelas nas mãos e anda no meio de 7 castiçais. As estrelas são os pastores, os bispos, que só brilham porque estão na mão de Cristo. E os 7 castiçais representam as igrejas, que só têm óleo porque é idade. Então João vai falar da visão gloriosa que ele tem de Jesus. As coisas que são são as 7 igrejas que João, a começar por Éfeso e terminar em Laodiceia, que são igrejas que existiram. Ela estava na região que atualmente é chamado de Turquia, e é para essas igrejas que João vai encaminhar o livro do Apocalipse. As coisas que ainda vão acontecer é a partir do capítulo 4, é quando o Senhor vai revelar a João o que vai acontecer do trono que o Senhor o convida a subir. Capítulo 4 revela o trono, capítulo 5 revela os selos, e o capítulo 6 começa a abertura dos selos, que é a revelação do futuro. Assim sendo, o livro divide-se em 3 partes. O livro do Apocalipse, ele tem algumas escolas literárias diferentes, né? Existe a escola preterista. Ela diz que tudo o que aconteceu no Apocalipse, até o capítulo 19, é a história da igreja, restando ainda cumprir as bodas do Cordeiro, o arrebatamento da igreja, as bodas do tribunal, o reino milenial, o juízo final. Há também a escola que nós chamamos de historicista. Ela diz que o livro de Apocalipse é uma história, nada mais que isso.
e a escola idealista, que acredita que isso só é uma ideia, é algo simbólico, que não tem muito valor, mas existe a escola futurista. Nós somos dessa escola. Nós cremos que até o capítulo 3 de Apocalipse é algo que aconteceu. As igrejas existiram, mas que o capítulo 4 ele já é futuro. São coisas que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Até o capítulo 3, Jesus fala da igreja. Agora ele só vai falar da igreja no capítulo 19, com as bodas do Cordeiro. Então, nós temos essa interpretação. O propósito do livro do Apocalipse é encorajar-os, revelar as falhas da igreja. Ele tem por objetivo revelar a frieza do amor de Éfeso, encorajar os crentes de Esmirna a morrer diante das perseguições, vencer as tribulações. Tem também como objetivo refutar o pensamento de culto ao imperador em Pérgamo, a tolerância à doutrina jezabélica em Tiatira, a aparência em Sardes, incentivar os irmãos de Filadélfia a suportar e conservar a palavra diante da perseguição e, ao mesmo tempo, refutar o cristianismo laodicense, que não tem nenhuma qualidade diante de Deus. Também encoraja os irmãos perseguidos que estão agora debaixo da perseguição política de Israel ou de Roma, mas também já adianta o futuro da igreja, que será um futuro de muita perseguição. Por fim, o livro do Apocalipse revela o domínio de Deus sobre todas as coisas. Jesus se revela como o Alfa e o Ômega. Então, Cristo tem o domínio do tempo. Ele é o Todo-Poderoso, então não há nada que possa parar. O livro do Apocalipse termina com Cristo dominando todas as coisas. Billy Graham disse em uma das suas frases: fiquem tranquilo, eu li o livro do Apocalipse. Deus tem o domínio de tudo. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, ele não nos amedronta, porque o propósito dele é justamente nos edificar. O livro de Apocalipse, ele tem algumas, vamos dizer, algumas diferenças dos demais. Primeiro, porque ele tem 22 capítulos, 404 versículos, mas ele tem dificuldade de ser entendido porque ele usa métodos simbólicos, dragão, besta, trovões, coisas que precisa a gente entender melhor, e muitas pessoas têm dificuldade de entendê-lo. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele é composto por 7, Então nós temos aqui aproximadamente um número muito grande de 7, a saber, são 7 bem-aventuranças, são 7 estrelas, são 7 castiçais, são 7 cartas, são 7 selos, 7 trombetas, são 7 condenações, são 7 coisas novas, são 7 trovões, Temos também aí 7 personagens, nós temos vários grupos de 7, sem falar dos 7 chifres que tem o cordeiro, sem falar dos 7 chifres também que apresenta a besta. Percebemos que há um grupo de 7. E eu não vou ler Apocalipse versículo por versículo, mas eu vou querer falar com os irmãos dentro desse grupo de 7. E o primeiro grupo de 7 que ele apresenta é o versículo 3, que é as bem-aventuranças. O livro de Apocalipse é um livro que, assim como a Bíblia, ele começa e termina apresentando oportunidade de misericórdia de Deus. Por isso que a gente tem que entendê-lo, que este livro não é uma demonstração de Deus com pressa de destruir o mundo, mas nos últimos instantes da ação de Deus para com o mundo, Deus está também oferecendo oportunidade para que o homem venha a Deus. A Bíblia começa com Abraão em Gênesis 12,
um projeto de abençoar o mundo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E o livro do Apocalipse termina com esse projeto aberto para todos aqueles que nele querem crer. Assim sendo, nós hoje vamos começar pensando no livro de Apocalipse, seguindo as 7 bem-aventuranças. As 7 bem-aventuranças descritas no livro de Apocalipse. A primeira está em Apocalipse 1 e 3, a segunda em 14 e 13, a segunda está no capítulo 16, a terceira no Apocalipse 16 e 15, a quarta em Apocalipse 19 e 9, a quinta em Apocalipse capítulo 20 e versículo 6, a sexta em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, e a sétima em Apocalipse 22 e 14. São essas 7 beatitudes que nós vamos começar, para depois nós irmos para o outro grupo de 7, que poderá ser as 7 cartas, se assim os irmãos também acharem por bem. Mas vamos para a leitura. Veja como introduz a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é a revelação, a preposição de pode ser em Jesus Cristo. Apocalipse no grego é algo encoberto que vai ser revelado. É uma revelação de Jesus Cristo que ele recebeu de Deus. Por que ele recebe a revelação de Deus? Porque o Apocalipse capítulo 4 diz que o digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Jesus, quando ele ressuscitou, segundo o Salmo 110, verso 4, ele sentou à destra de Deus Pai. Ele é a mão direita. Os irmãos observam que o livro do Salmo 91, ele diz que 1000 cairão ao teu lado, na esquerda, lugar do escudo, e 10.000 à tua direita. É a ação. Cristo é por direito, ele tem por direito, ficava à direita, aquela pessoa que era digna. Jesus é digno de estar na direita porque ele venceu. Ele venceu a morte, venceu o inferno. E quando ele subiu ao céu, todo o poder lhe foi entregue, nos céus e na terra. Quando ele estava aqui na terra, ele disse que o dia e a hora, nem ele, nem os anjos, ninguém sabia, porque Jesus estava falando como homem. Mas agora, como Deus homem perfeito, à direita de Deus, ele recebe todas as revelações. E essas revelações que ele recebe, ele vai passar para o seu anjo, angelos, o seu mensageiro. Esse mensageiro, ele vai mostrar aos seus servos. Então veja, a revelação é de Jesus, que ele recebeu de Deus, que ele deu aos seus servos, através do seu anjo, por intermédio do seu servo. Então tudo aqui é dele. Então o pronome possessivo é dele. Ele recebeu a revelação de Jesus. Jesus tem a revelação que recebeu do Pai para dar aos seus servos, e a palavra para servos é doulos. Ele recebeu, passou para o anjo passou para João, e João vai passar para a igreja. É por isso que há uma ordem no Apocalipse: escreve. Por que escrever? Para não ser esquecido, para que as pessoas venham crer. E esse gramateus, escrever aqui, é para que fique registrado, porque existia uma máxima em Roma: não pense, se pensar não fala, se falar não escreva, se escrever não se arrependa. Mas Jesus está mandando escrever, que é para ficar registrado, que essa revelação vai nortear a igreja. Veja, João é o servo de Jesus que vai trazer, e João vai dizer, o qual testificou da palavra de Deus. Ele testificou, e o termo aqui é martírio, de martúrio. Ele viveu a palavra de Deus e deu testemunho de Jesus Cristo, do seu martírio, da sua prática, da sua vida. E esse testemunho ele deu de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aí o versículo 3 começa com a primeira bem-aventurança: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas,
porque o tempo está próximo. Então, a primeira bem-aventurança é destinada com relação àqueles que estão relacionados com as Escrituras. Observa que ele está falando deste livro. Quem é o primeiro bem-aventurado? É aquele que lê esse livro, é aquele que ouve esse livro e é aquele que guarda as palavras deste livro. E por que ele é bem-aventurado? Porque o tempo está próximo. Veja, então a primeira bem-aventurança está relacionada às Escrituras de Apocalipse. Quando a gente fala de bem-aventurado, a palavra bem-aventurado aqui é Macários. Macários no grego era uma expressão usada para os deuses. Só os deuses poderiam ser chamados de bem-aventurados, porque os deuses têm a eternidade. Os deuses são eternos e não se afadigam. Deus nos transformou em bem-aventurados, porque nos resgatou do domínio do pecado e nos fez também eterno. De certa forma, Jesus nos transformou. As coisas dessa vida, a morte já não pode mais nos atacar. Então passamos a ser bem-aventurados. Qual é a bem-aventurança daqueles que lê, daqueles que ouvem e dos que guardam a palavra dessa profecia? Veja, ele vai dizer, por quê? Porque as coisas não estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra tempo usada aqui não é cronos. Cronos é o tempo humano, cronológico, a cronologia. Cronos, na mitologia grega, era um deus que todos que nasciam de seus filhos, ele comia. E a sua mãe o enganou um dia, dando-lhe uma pedra. E ele pensou que era seu filho, e posteriormente o seu filho foi ocultado. Então veio o seu filho, que se não falha a memória, é Zeus, ou um outro, e venceu Cronos, isto é, venceu o tempo. Venceu o tempo e estipulou uma nova coisa, um novo domínio. Cronos é o tempo da terra. O tempo aqui é o Kairos. É o tempo que Deus cria dentro do calendário. É um tempo propício. Kairos é um tempo que chega, ele tem início, meio e fim. Por exemplo, o tempo da manga é um Kairos, mas vai embora. Ele está dentro do calendário de um ano, mas ele não é eterno. Ele tem início, meio e fim. Se você quiser chupar manga, chupa no tempo da manga. Passou o tempo da manga, não tem mais tempo da manga. O tempo do caju é o Kairos. Dentro do cronos, tempo de Deus. O tempo que Deus propicia para o homem ser salvo. Automaticamente também o tempo que Deus reserva para tratar com a humanidade. Então veja bem, qual é o livro de Apocalipse? Ou qual é as bem-aventuranças que o Apocalipse nos traz? Primeiro, para quem ele traz? Para os que lê. Para os que lê. Diga, bem-aventurado os que lê. Lê. Veja, ele está falando de ler. Bem-aventurado os que... Aí depois, bem-aventurado os que ouve. E bem-aventurado os que guarda. Então vamos lá. Ler aqui é anagnosko. Anagnosko é de ana, novo. Gnosco, conhecimento. Novo conhecimento. Ler aqui é conhecer bem, entender bem. E sem entender. Esse leitor aqui não é só o leitor que lê baixinho. É o leitor que fazia a leitura pública. É aquele que lia o livro de Apocalipse para as pessoas escutarem. Nos tempos do Apocalipse, o analfabetismo era muito alto. Então, o leitor público... É interessante ler a Bíblia, ler o livro de Apocalipse, não é simplesmente uma leitura qualquer. Quando a Bíblia nos convida a ler o livro de Apocalipse, a gente precisa... entender que nós não podemos fazer aquela leitura qualquer. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, veja como ele exorta a ler. Lê 1 Timóteo 4 e 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Por que é bem-aventurado ler o livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse é uma revelação que Jesus Cristo deu das coisas que brevemente vai acontecer. Lendo o livro de Apocalipse, você sabe o que Deus estará fazendo. Você não fica perdido no tempo. Mas veja como você deve ler. Leia comigo. Apocalipse, 1 Timóteo 4. Persista em ler. Persista em ler. Não é uma leitura, por exemplo, em que a gente lê de qualquer forma. Na verdade, ler hoje é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque
se criou um método muito fácil. Você quer ouvir coisas rápidas. Por exemplo, a indústria pornográfica descobriu que filmes pornográficos não podem ser longevos. Elas criam pequenos trechos. O TikTok descobriu que as pessoas não querem ficar fazendo vídeos longos, pequenos vídeos. No WhatsApp você já não conversa mais normal, você já conversa em alta velocidade. As pessoas não querem raciocinar. A leitura aqui é gnoskon, é conhecimento. A expressão aqui é experiência com as Escrituras. Ler é ter conhecimento, é ter convicção. Essa bem-aventurança é para aqueles que leem o livro, porque lendo o livro, ele passa a ter convicção do que está vendo. Antes de você comprar um livro de Apocalipse, para lê-lo e entendê-lo, ele é inspirado por Deus, e o Espírito Santo te ensinará. A Bíblia diz que o Espírito, meus irmãos, veio para nos lembrar tudo o que Jesus nos falou e nos ensinar. Então, quando o crente lê o livro de Apocalipse, ele se torna aquilo que vai acontecer, vai revelar o domínio do Senhor. Mas veja que não só isso, ele vai também ter uma outra coisa. Salmo 1, verso 1 a 3. Veja o que nós hoje precisamos entender para ler as Escrituras. Salmo 1 a 3. Leia comigo. No caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Veja, o conselho leva você a uma direção que você se conforma, porque você se assenta, você se prostra. E o grande problema da igreja hoje é ler com a cabeça cheia de toxinas. Então sua mente não consegue. A leitura bíblica, ela não é para ser feita no final da tarde. A leitura bíblica é para ser feita em primeira hora da manhã, e isso é bíblico, não sei o que estou falando. Por quê? Porque Isaías capítulo 50, veja o que ele falou acerca do Messias, é uma profecia, obviamente, mas obviamente que o profeta também se refere a ele. Capítulo 50, versículo 4, veja como que ele se explica, veja como que é a leitura dele, como é que é o estudo dele. Isaías capítulo 50, versículo 4 a 5. Quem encontrou? Segura aí. Que hora que ele levanta, irmão? Que hora que ele desperta? Que dia, irmãos? Todas as manhãs. Esse horário, irmão. Nós devemos ler com a mente vazia das coisas, porque a palavra de Deus, a primeira coisa que ele está dizendo que traz bem-aventurança é não fazer. E agora o verso 2, ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei e na sua lei medita. Esse meditar no hebraico tem o sentido de ruminar, de ficar refazendo aquilo. Sabe quando uma pessoa, ele fica pregando no banheiro? Sabe quando uma pessoa fica cantando no banheiro? Sabe quando a pessoa fica relembrando aquilo, falando aquilo? É a palavra. O livro do Apocalipse, os que leem o livro de Apocalipse, com essa leitura persistente,
não por curiosidade, mas por alimentar a sua alma, são felizes, são bem-aventurados. E essa é a primeira bem-aventurança para aqueles que estão aliados às escrituras da Bíblia, em especial este livro, que é o último livro da Bíblia, que desfecha tudo. Agora veja, que a segunda bem-aventurança trazida, a segunda atitude para receber as felicidades desse livro, porque esse livro é doce na boca e amargo no estômago. No capítulo 10, João recebeu o livrinho, era doce na boca, mas amargo aqui. O que é? O livro do Apocalipse é doce para os que obedecem, mas amargo para os que desobedecem. Porque o livro de Apocalipse tem céus para aqueles que servem ao Senhor, mas tem um abismo para os que desobedecem. Então agora vamos ver que ele parte do bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que lê, aquele que lê, está no singular. Bem-aventurado aquele que lê. E agora, e os que, aqui está no plural, e os que ouvem. Ouvir aqui, irmãos, akoiontes, vem de akuo, não é escutar. É bem-aventurado aqueles que ouvem. Aqueles que ouvem. Agora vamos lá. Por que é bem-aventurado os que ouvem? São aquelas pessoas. Quem é esses que ouvem? Irmãos, a gente vê na igreja que muita gente escuta, mas não ouve. Porque o que Deus quer, o que o profeta Isaías diz no capítulo 50, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. Versículo 5. E eu não fui rebelde, não me retirei para trás. O Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não fui rebelde. Tem momento que você não quer ouvir, ninguém pode te obrigar a ouvir. Mas veja, esses ouvintes, veja, quem esses ouvintes vai ouvir? Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Veja quem nós somos conclamados a ouvir. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Vamos lá. Mais alto, irmão. Olha, o livro de Apocalipse exige que nós ouçamos. Ele não está perguntando quem é para ouvir, ele está dizendo quem tem ouvidos, ouça. Olha, a Bíblia está pelo menos dando 3 imperativos para ouvir. No Antigo Testamento, Jeremias capítulo 22, versículo 9, diz: ó terra, 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 ouça a palavra de Deus. Pronto. Ouça a palavra de Deus. Jesus inicia as suas parábolas dizendo assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas lá no Monte da Transfiguração, Deus o Pai disse para Pedro: este é meu filho amado, em quem tenho este é meu filho amado, este é o meu filho, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, Deus está dizendo assim, ó, porque Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou de várias formas através dos profetas, mas falou nessa última vez através do Filho. Mas agora já não é através do Filho, é através do Espírito. E o Espírito fala através da palavra. Então, irmãos, qual é o ouvinte bem-aventurado? Aquele que ouve através a palavra, através do Espírito. O Espírito está falando através das Escrituras. Observa que para as 7 cartas, todas elas terminam com o Senhor dizendo: quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito, não é os espíritos, é o Espírito, no singular, diz às igrejas. Então o Espírito Santo está falando, e ele fala através do que, irmãos? Das Escrituras. Agora veja, Apocalipse 3 diz assim: como nós devemos ouvir aqui, irmãos? Como nós devemos ouvir a palavra? Ora, Tiago, ele nos ensina, nós temos ouvir de quem? Ouvir do Espírito. Mas Tiago nos convida a não sermos ouvintes de qualquer forma. Vamos ler Tiago, no capítulo... capítulo 1, né? Não sermos ouvintes esquecidos.
conhecidos. É capítulo 1, capítulo 2 e 1 e 22. Leia aí, irmãos. Veja, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Irmão, muitas pessoas, eles ouvem a palavra, mas eles ouvem como se estivesse ouvindo esquece a palavra. Esse ouvir aqui, irmão, acuo é colocar na mente, para quando você estiver lá fora, por exemplo, o inimigo te tentar, você já sabe o que vai acontecer, porque você ouviu o livro de Apocalipse revelando o benefício que Deus tem para a igreja e o juízo para os ímpios, porque o livro de Apocalipse revela o destino dos ímpios e o destino dos justos, revelando a justiça de Deus. Deus começa o livro de Apocalipse revela a misericórdia de Deus, mas revela o juízo de Deus. Então, ouvir e não ser um ouvinte esquecido é quando estivermos diante da tentação, nós não cedermos. Assim sendo, seremos felizes, seremos bem-aventurados em relação ao livro, porque o livro já veio para revelar para nós que Deus não tolerará a impiedade, Ele tratará, Ele derrubará o império do mal. E não adianta nós praticarmos o mal pensando que nós vamos se salvar. Isto é, o ouvinte do livro de Apocalipse ouve pelo Espírito, mas ele ouve com atenção, guardando na sua mente, voltando ao Salmo, meditando, ruminando, para não pecar contra o Senhor. Agora é interessante que o que ele ouve é o mesmo que Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouvir é isso. De quem estou ouvindo? Do Espírito. Como estou ouvindo? Estou ouvindo como um ouvinte atento, um ouvinte que pratica. E o que estou ouvindo? Estou ouvindo que o Senhor é o dominador de tudo e que tudo terá que prestar conta a Ele. Desculpa. Agora, essa beatitude é para os leitores, para os ouvintes do Apocalipse. E nós estamos percebendo que muitas pessoas estão perdendo essa felicidade. São pessoas desesperadas com o futuro, com a guerra. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não leram ou não ouviram acerca do livro do Apocalipse. Mas ele prossegue dizendo que essa bem-aventurança não é só para aqueles que leem o livro, que ouvem o livro, é também para aqueles que guardam. Não é isso que está escrito aí? Que guardam a palavra desta profecia. E a palavra guardar aí é terontes. O sentido é obedecer. Vem de tereu, termo grego para vigiar, guardar. É esse o termo. O livro de Apocalipse exige leitura, exige atenção no ouvir, mas exige prática. Quem conhece a Bíblia e sabe os dias que estão vivendo, ele tem que andar conforme as orientações da palavra, para ser bem-aventurado. É fácil, sim ou não, meus irmãos? Ler, ouvir e guardar. Só que aí, por que essa pessoa é feliz? Porque ele vai ser tão feliz, porque o diabo, ele elencou alguns desafios para esses dias, para a leitura da palavra, para ouvir a palavra e para guardar a palavra. Paulo já havia antecipado que os últimos dias seriam dias difíceis. E por que as pessoas não estão felizes mais? Porque as pessoas não são bem-aventuradas, alegres, porque elas estão distantes do livro, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ouvir a Bíblia e não conseguem guardar a Bíblia. E por que isso? Porque o inimigo, ele criou estratégia e nós precisamos vencê-las. E quais são esses desafios a ser vencida? Veja, para nós adiantarmos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Veja o que o apóstolo disse acerca desses dias que antecedem o arrebatamento da igreja.
2 Timóteo, capítulo 4. Eu estou na primeira bem-aventurança e vou parar só nela mesmo. Leia versículo 2 a 3 e 4. O 4. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vemos que o inimigo vai criar nesses últimos dias é desprezo à palavra. Diga, desprezo à palavra. Irmão, a Bíblia está sendo desprezada. Nossos cultos, nós temos muito hino, pouco tempo a palavra. A gente consegue ficar na igreja das 6 da manhã até meio-dia ouvindo hino. Mas na hora da palavra a gente vai embora. A gente está tirando o tempo da palavra. Agora veja, o culto de Neemias é o culto mais revitalizador que tem. Eles ficaram até meio-dia na palavra. O povo saiu renovado. O culto do bezerro de ouro era só música. O culto de Nabucodonosor era só música. O culto de Herodes era só música. Deu no que deu. Por quê, irmãos? Porque a palavra está sendo desprezada. Jeremias no capítulo 6, versículo 10, ele fala sobre esse desprezo. Abra lá, irmãos, bem rápido. Jeremias capítulo 6, versículo 10. Nós vemos ali o desprezo que o povo de Deus fez com a palavra. Não é à toa que o profeta vai clamar ao povo para ouvir a palavra, porque o povo não queria ouvir a palavra. Capítulo 6, versículo 10. Leia, irmãos, comigo. Veja, os ouvidos estão incircuncisos, não podem ouvir. Muita gente não pode ouvir mais a Bíblia. Tem gente que não consegue ouvir a Bíblia, irmão, não consegue escutar a Bíblia. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Eles não gostam dela. Por que não gostam mais da palavra? Porque palavra é luz, irmão. Palavra brilha, brilhou, palavra não brilha aqui, palavra brilha aqui, ó. Ele revela aqui, ó, o que a gente tem. A palavra é espada, corta a gente mesmo. E quem é que vai ficar querendo ouvir uma coisa que fica tipo, não vou no culto, que quando o pastor prega, me dá medo. Você está medo? Tem gente que não aguenta falar do arrebatamento. Irmãos, quando você fala de inferno, juízo final, para o justo, isso não deve causar medo. Para o justo, isso é, Deus é justo, o pecado será punido. Mas quando nós começamos a ficar com medo, é porque nós somos também alvo disso. Então as pessoas não querem ouvir a palavra, porque a palavra vai revelar quem ele é. A palavra é espelho, que revela a gente, e revela o modelo que a gente tem que estar. O inimigo sabe disso, irmão, e ele vai criar cada vez mais um desprezo à palavra. Nós temos voltado ao mundo greco-romano. Cuidado, irmãos, com as séries. As séries tomaram o lugar da palavra. Nós não temos mais tempo para a Bíblia. Eu conheço pessoas que eles fazem maratona com séries e não tem tempo para ler a Bíblia Sagrada, porque não gosta da Bíblia, sente vergonha da Bíblia, não querem ouvir a Bíblia. O profeta Isaías capítulo 30, versículo 10, eles pedem para ele não profetizar a palavra. Profetize para nós coisas lisonjeiras. É essas misturas, é esses modismos que vem entrando. Pouco tempo atrás nós não tínhamos nem palavra, era só misticismo tomando conta, pessoas caindo anestesiadas, era pessoas rolando no chão, era isso a manifestação, o ápice de um culto era isso, pessoas pulando, sapateando, não tinha tempo para a palavra. Então quando alguém abria a Bíblia para pregar, o povo não queria ouvir, as pessoas queriam ver movimentos. Isso é um perigo muito sério, meus irmãos. Quando a palavra, não estou dizendo que isso não aconteça, Deus pode fazer milagres extraordinários, dons de maravilha, mas através da palavra. Mas, esses últimos dias, há uma dificuldade muito grande, porque a gente não lê mais a Bíblia, em especial o livro de Apocalipse.
As pessoas estão pegando a Bíblia como um amuleto. Lê quando está cansado e não tem tempo para ler. Desprezou a palavra. Isso é um perigo. Davi não adulterou, irmão, por falta da Bíblia. Ele desprezou. O Senhor Deus diz a Davi: por que você desprezou a minha palavra? Desprezou a palavra. Quando a gente despreza a palavra, a gente faz coisas loucas. E isso, o mundo está acontecendo. Por isso é feliz o que lê o livro de Apocalipse. Porque num tempo de desprezo, quando você não lê a palavra, o diabo consegue inculcar para você amanhã. Aqui tem pessoas que têm projeto para amanhã. Aqui tem pessoas que têm projeto para o final do ano. Aqui tem pessoas que têm projeto para daqui a 10 anos, mas não tem projeto para o livro de Apocalipse, que revela que o tempo está próximo. O tempo está próximo. Essas pessoas não conhecem o tempo de Deus, porque não lê o texto, porque desprezou a palavra. E não é fácil ouvir, ler e guardar a palavra quando há um desprezo. Segundo lugar, irmão, há uma oposição à palavra. Há uma oposição à palavra. Diga, há uma oposição à palavra. E eu vou mostrar na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo: porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias. Esses doutores, irmãos, são mestres. As heresias não começam de baixo, começa de cima. São dos doutores, são das cátedras. São pessoas letradas que vão trazer e introduzir nas igrejas essas falsas doutrinas. Paulo diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eles darão ouvidos a doutrinas de demônios, por homens, irmãos, que têm cauterizado a sua própria consciência. E o povo amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Coceira nos ouvidos, irmão, é palavra que agrada o coração. E essas pessoas gostam disso. Mensagens que são verdadeiras mensagens coach. As pessoas falam: os coaches estão pregando. O problema não é os coaches, somos nós. Porque se nós fazermos um culto aqui e dizer: irmão, vamos ter um culto aqui, o pregador será de casa, quantos vão vir? Mas se nós falarmos: o pregador é lá do tal lugar, lota o templo para vê-lo pregar. Porque nós não queremos mais ouvir a palavra, queremos ouvir pessoas. Nós estamos amontoando para si. A igreja está de um jeito, irmão, que nós olhamos para um cartaz e olhamos os pregadores. Não gostei desse pregador. Tem outro aqui? Não, vou nesse aqui que eu gosto mais desse. Parece que pregador agora virou produto. Não é verdade? Virou produto. Cantor virou produto. Igreja agora, irmão, está parecendo quem vende, né, o melhor. Igreja virou marketing. Virou marketing. Você vê todo mundo filmando, pegando imagem e publicando. A igreja que mais mostra sensacionalismo é a igreja que mais atrai? Não, irmão. Nós temos que voltar para a palavra. Há uma oposição à palavra. Há uma oposição à palavra. E esses mestres têm introduzido isso. E o diabo sabe fazer isso, irmão. O diabo sabe introduzir. Há um desafio: despreza a palavra, oposição à palavra pura. Palavra pura. Irmão, eu já estudei, eu estou estudando Apocalipse. Eu tenho Osborne, tenho Champlin, Orlando Boyer. Eu tenho vários comentários. Mas eu não vou ficar citando eles aqui, porque eles extraíram da Bíblia. Eu posso citá-los, mas eu tenho que entender, irmãos, que Deus não tem compromisso, irmão. Deus não tem compromisso com Justino Marte, com Irineu, com Policarpo. Deus não tem compromisso, irmãos, com Osborne. Deus não tem compromisso, irmãos, com Severino Pedro. Deus não tem compromisso com nenhum escatólogo. Deus tem compromisso com essa palavra. Eu tenho que falar essa palavra. E nós estamos percebendo que há um amontoar de doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esses doutores não pregam contra pecado, esses doutores não pregam contra nada. Eles são agradabilíssimos, como diz o irmão Jubileu Gonzaga. E eles agradam a cada um de nós dentro do nosso pecado. E é tudo que o anticristo quer para introduzir no mundo a sua religião apóstata. Agora escuta, há uma oposição à palavra. E essa oposição, ela é dada no Apocalipse 11, veja. Por que haverá essa oposição? Porque Deus levantará duas testemunhas, que alguns dizem ser Moisés e Elias. A gente vai chegar nisso e vai ver que não é Moisés e nem Elias. Isso aí foi um pensamento. Essas duas testemunhas, elas são que Deus vai levantar nesse período. Agora veja bem, Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11, versículo 9, veja o 9 aí, veja o 9.
11:9. Leu 10. Esses dois profetas aqui são profetas que Deus separará para testificar o pecado do povo. Esse texto acontece justamente entre a sexta e a sétima trombeta, que é chamada do segundo ai. Como eles profetizam, irmãos, mensagens de sentença, o povo da terra fica atormentado com eles, e quando morre, comemora a morte deles, porque eles têm autoridade de Deus para condená-los. E a morte dessas duas testemunhas faz com que o mundo se alegre. É a mesma coisa de João Batista. Irmão, hoje qualquer pastor que prega a verdade, que fala a verdade, o povo fica um pouquinho com o pé atrás com ele. E não é só o povo não, é até mesmo obreiro, pastor, fica meio questionando. Por quê? Porque falar a verdade machuca as pessoas. O diabo, ele está enviando a operação do erro. E quando alguém resolve falar a verdade, a mentira dura até quando a verdade fica. E o diabo sempre terá os seus para bater na boca dos profetas. Os irmãos lembram que Micaías bateram na boca dele. Jeremias, no capítulo 20, bateram na boca dele. Por quê? Para calar a boca dos profetas. E por que se opõe à palavra de Deus falada por essas duas testemunhas? Porque ela os atormenta. Por que os atormenta? Revela o estado pecaminoso dele. Então, ouvir a palavra tem desafios. Por quê? Vivemos um tempo de desprezo à palavra. E muito mais agora, no período em que a igreja vai ser arrebatada e que entrar a grande tribulação. Haverá oposição à palavra. E o terceiro fator do desafio é o fascínio. O fascínio, meus irmãos, pelo falso profeta. Apocalipse 12:11. Veja o falso profeta. O que ele vai fazer? Apocalipse 13:11. Lê comigo. 13, 11 e 12. No capítulo 12 fala do dragão. No capítulo 13 fala de uma besta que sai da água. No capítulo 13, versículo 11, fala de uma besta que sobe da terra. O dragão é o diabo. A besta que sobe da terra é o anticristo. A besta que sobe do mar é o anticristo. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. Falso profeta é porque o diabo vai instituir um governo e vai instituir uma religião. O que representa esse falso profeta? A religião apóstata. Qual é o papel dessa falsa religião? Dizer que o anticristo é o Cristo. E como ele vai conseguir fazer isso? Milagres. Veja que aqui é uma imitação da Trindade. O dragão imitando Deus, a besta, o anticristo representando o Cristo, e o falso profeta representando o Espírito Santo. Isso aqui é a tríade do mal. Só que ela tem uma forma de operar o erro. O falso profeta tem aparência, tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Chifre, poder duplo. Só que o falso profeta, ele parece um cordeiro, mas fala como? Fala como? Dragão. Como ele engana? Pela aparência, não é pela fala. Mas por que ele está enganando as pessoas? Porque ele exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença, faz que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aí ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Paulo chama isso de sinais e prodígios de mentira. O que é sinais e prodígios de mentira? Aí eu pregar aqui, você sair curado, estou arrepiado, ficar mentindo. Tem tanta gente que mente, irmão. Aí eu fui no céu, acabei de chegar, não foi nada. Vê que a pessoa vai no céu e volta do mesmo jeito, irmão. Muda do mesmo jeito. Foi lá no céu, acabei de chegar do céu. Ai, Jesus viu o anjo. E que você mudou nada, irmão? Que mentira. Não mudou nada na sua vida. Prodígios de mentira. É quando eu sou curado do físico, mas não tenho transformação interna. Que transformação é essa?
É uma igreja que mais manifesta as coisas. Eu quero dar um testemunho, irmão, que eu acabei de receber uma riqueza muito grande. Mas não tem transformação, continua no adultério, continua na prostituição, continua fumando, continua mentindo, continua bebendo, não sai do pecado. Mas fascina, e nós estamos fascinados por essa pregação. Toda pregação que não é escriturística, irmão, toda pregação que não santifica, que não transforma, que não nos molda, é essa mensagem desse falso profeta. E essa mensagem, irmão, encanta as pessoas. Então elas não leem mais a Bíblia, elas não ouvem mais a Bíblia, e elas não guardam mais a Bíblia, porque estão presas nessa mensagem desse falso profeta, que fala que esse falso Cristo é o Cristo, usando as próprias Escrituras. Então, quem é bem-aventurado? O bem-aventurado que lê, que ouve, que guarda, é o que vence os desafios. Não despreza a palavra, não se opõe à palavra e não se encanta pelos encantos do fascismo da Bíblia Sagrada. Ouça, meus amados, ouça bem o texto. Diga para esse irmão ficar quieto, porque ele já está incomodando desde a primeira reunião. Olha, meus irmãos, percebe aqui, o texto bíblico está nos ensinando a palavra de Deus. O texto bíblico da palavra de Deus está nos ensinando que Satanás, ele vai entrar com meios, com métodos, irmãos, para enganar as pessoas. E a tentativa de enganar, olha para cá, irmão, olha para cá, estamos na Bíblia, olha para cá. O engano, irmãos, o engano de Satanás, a forma do diabo enganar as pessoas, é fazendo manifestar poderes puramente, irmãos, poderes puramente externos, puramente que trabalha aqui na esfera terrenal e não na esfera espiritual. Agora, essas pessoas que vencem isso, elas têm uma felicidade. Qual é a felicidade que elas têm? Elas têm a felicidade do versículo 3, porque o tempo está próximo. O que elas têm? Discernimento do tempo. Olha, irmão, o tempo que está próximo é o tempo de Deus. A Bíblia fala do tempo da igreja, diga, tempo da igreja, tempo da graça. Irmãos, e o tempo dos gentios? Olha, irmão, o tempo dos gentios começou em 586, quando Israel foi levado cativo. Ele terminará quando Jesus voltar, no capítulo 19, e tomar o poder dos gentios e devolver Israel. O tempo dos gentios. O tempo dos gentios, ele não termina quando a igreja for arrebatada. O tempo dos gentios só termina quando a igreja for reinar com Cristo. Ouça, tempo dos gentios não vai terminar quando a igreja for arrebatada. O tempo da igreja, irmãos, ele começa quando Cristo vem, institui a sua igreja, e a igreja vai ficar até o arrebatamento da igreja. O tempo da graça provavelmente termina no Apocalipse capítulo 8, quando inicia a última semana da tribulação. O crente precisa ter discernimento de que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo, minuto final da igreja da terra. Quem lê o Apocalipse é feliz, porque sabe que daqui um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Irmãos, nós podemos ser felizes lendo, e a primeira bem-aventurança do Apocalipse está atrelada aos seus leitores, aos seus ouvintes, aos seus conservadores, porque eles vencerão esses desafios do falso profeta, eles vencerão os desafios dessa falsa pregação, desse falso cristianismo, dessa religião apóstata. Por que eles vão fazer isso? Porque eles estarão sempre olhando para o relógio de Deus. Irmãos, quantos de nós não conhecemos o tempo de Deus? A Bíblia diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. Paulo diz em Romanos 13:11, isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porquanto a nossa salvação está mais próximo de nós do que quando aceitamos a fé. Meus amados, ficamos firmes com essa palavra. Essa é a primeira bem-aventurança. Se Jesus não voltar, terça-feira que vem nós continuaremos, e aí nós falaremos sobre as 6 últimas bem-aventuranças, para depois falarmos sobre as 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 trovão, até Deus permitir. Amém, meus irmãos? Vamos orar.